Alô, bom dia. Estamos aqui mais uma vez, este final de semana. Estamos quase entrando para o ano que irá iniciar. E acreditamos muito que iremos mudar muito. Mas para mudar para melhor a nossa vida, nós precisamos de mudar a nossa forma de ver o mundo, as crenças. E nós vivemos o que nós acreditamos. Mas sabe qual é o problema? O problema é que às vezes nem nós sabemos no que acreditamos. Tem coisa que a gente vive como crença que a gente nem lembra mais, às vezes a gente nem sabe o que é uma crença. Às vezes confundimos crença com uma coisa mais no sentido religioso. Não, não. A crença não é só no sentido religioso. Quando a gente fala de crença, a gente fala de uma verdade que está dentro de nós. Uma verdade. Às vezes não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com igreja. Embora as igrejas nos ensinaram muitas coisas que para nós virou crença. Mas também tem a nossa vida, na nossa consciência hoje, que tem muita coisa que os padres, os pastores, os pregadores de toda a natureza, às vezes nós não concordamos com eles. Então, quer dizer, as crenças nas igrejas, nem tudo a gente concorda. Nem tudo. A gente está lá, participa, tudo, mas a gente não concorda com muita coisa. Mas quando eu falo de crença, que às vezes que nos prejudica de uma forma bem profunda, principalmente quando se trata de questão financeira, questão de dinheiro, questão de prosperidade, de ficar bem na vida, não tem muito a ver com religião, não, por incrível que pareça. Porque tem muita gente que são religiosos, são católicos firmes, são evangélicos firmes, não são diretores de igreja nem nada, mas vão à missa, vão aos cultos, participam nos finais de semana, nos meios de semana, vão à igreja. E, no entanto, está com dinheiro, tem recurso, paga dízimo alto, ajuda a igreja a fazer construir coisa na igreja, né? Assim. Então, quer dizer, quando a gente fala de crença, a gente está falando, nós estamos falando de alguma coisa, quer dizer, eu estou falando de alguma coisa que nós acreditamos, que nós temos dentro de nós, que é uma sombra na nossa vida. Nós obedecemos aquilo inconscientemente. Às vezes eu falo que eu não consigo ganhar dinheiro, por exemplo. O que é que faz eu falar isto? Às vezes eu falo que eu não consigo aprender um trabalho. O que faz eu falar isto? O que faz eu falar que a vida está difícil? Que a vida é difícil? O que faz eu falar isto? Porque são nossas expressões que faz a gente falar. Mas por que a gente fala assim? Que eu não vou conseguir um trabalho? Que eu não vou conseguir passar na faculdade? Por que eu falo às vezes assim, minha cabeça não entra nada, eu não consigo aprender essa matéria? Por que eu falo isso? Isso aí não tem nada a ver com religião, não. Tem nada a ver. Às vezes eu falo assim, eu não consigo vender meu terreno. O que faz eu falar isso? Às vezes a gente fala assim, eu estou louco para comprar um carro, mas eu não consigo comprar um carro, não. Está muito caro. O que faz eu falar isso? Tudo que a gente fala está dentro de uma crença, porque a gente fala com uma afirmação. É a mesma coisa eu perguntar para você se Deus existe. Aí você fala assim, Deus existe.
O que faz você falar que Deus existe, ter essa certeza? Não é? Se, quando você fala assim, vamos chamar um exemplo aqui, deixa eu ver aqui. Ah, essa mulherada de hoje a gente não pode confiar nela. O que faz você falar isso? Os homens não valem nada. O que faz você falar isso? Então, isso aqui, assim, para você encontrar com você mesmo, você tem que entender até mesmo as suas próprias expressões, de onde você tirou isto, entende? Então nós temos que estudar nós. O que faz a gente falar certas coisas? São crenças. Crenças, quer dizer, eu acredito assim, eu estou falando isso porque eu acredito assim, porque eu vejo assim. Então é uma crença que você tem. Agora, por que você tem essa crença? Por que você vê desse jeito? Porque lá, desde menino, desde mocinha, desde mocinho, você foi crescendo. Aí você escuta os pais falar uma coisa, você enfrenta situações na vida complicadas, guerras. Tem gente que me acompanha nas redes sociais que já enfrentou a guerra, já enfrentou a morte, já fugiu da morte. Tem gente que me acompanha que foi criado sem os pais, né, sem a presença do pai e da mãe, que nunca teve amor do pai e da mãe, que foi criado com um padrasto ruim, que era covarde. Tem gente que me acompanha nas redes sociais, tem aluno meu, aluno e aluna, que quando a gente faz videochamadas, eles me contam as histórias deles, dificuldades pesadas. Essas coisas que eles viveram a vida toda, fez eles verem o mundo de uma determinada forma. Quer dizer, a forma que eu vejo o mundo está dentro de uma coisa que eu assisti a vida toda. E na medida que eu fui assistindo esse cenário que foi passando e foi acontecendo comigo, na medida que foi acontecendo isso, eu passei a analisar em cima disso e também fiquei ouvindo conversa dos outros, com análise das pessoas, porque é assim. Se tem uma briga no meio da rua, eu assisti uma briga, então o meu inconsciente recebeu uma informação. Aí eu pergunto a razão da briga, todas as pessoas que falarem alguma coisa têm um pensamento em cima daquilo. Eu junto aqueles pensamentos, aquelas coisas que as pessoas comentam e crio ali, faço uma análise, então aquilo ali passa a virar a minha verdade. E assim acontecem outras coisas. Brigas na minha família, por exemplo. Brigas, confusões na minha família, por exemplo. Então, isso vai acontecendo assim de forma muito gradativa, de forma lenta. E eu vou criando assim uma verdade, uma forma de ver, que me coloca em defesa de tudo. Eu não acredito nisso, eu não acredito numa pessoa aqui, numa pessoa ali. Às vezes a gente fica pensando assim, criando uma consciência. Quer dizer, nós formamos a nossa consciência, a nossa forma de ver durante a nossa vida. É lógico que no meio desse caminho a religião faz parte dessa história, a religião, a igreja. Por quê? Porque a gente fica muito vulnerável, fica muito sofrido, a gente precisa de ajuda, então vamos buscar Deus, aí vai para a igreja. Mas chega lá na igreja também, está lá o padre, o pastor, as igrejas, que sabe que nós estamos vulneráveis, que sabe que o povo está com a mente toda perdida, então eles pregam o que eles quiserem. Aí ensina para nós um Deus distante, um Deus lá em cima, que a gente tem que rezar, tem que pedir e tem que merecer, aí Deus vai nos vai dar de acordo com o nosso merecimento. O que nós estamos sofrendo, às vezes, é um castigo.
Tudo isso é castigo. Castigo, pecado da humanidade. Nós estamos pagando por um pecado. Ah, herança de Adão e Eva. Ah, que não sei o quê. Às vezes são pessoas boas. Aí coloca a pessoa para rezar, para orar, para gritar, para espernear, dar cambalhota. E a pessoa continua com problema. É um negócio que faz a gente chegar um dia e de tanta gente desejar uma mudança, de ficar sentindo aquela vontade de mudar as coisas, aí a gente acaba encontrando nas redes sociais, às vezes a gente encontra com pessoas na rua, com alguém que está ligado ao campo da espiritualidade. E de um certo tempo para cá, depois uns 200 anos para cá, apareceu aí um estudo científico, a mecânica quântica, aí apareceu aí o Greg Braden, que é um cientista que ligou a mecânica quântica com a espiritualidade, com a fé, com Deus, mostrou isto. Aí teve o estudo da dupla fenda. E as pessoas, por querer mudar a própria vida lá no seu sentir, foi levado pela própria consciência a assistir estas coisas. Assuntos ligados à espiritualidade, assuntos ligados à mecânica quântica, à física quântica, à metafísica. Quer dizer, a própria consciência nos levou, de tanto desejo que a gente tem de mudança para a nossa vida, nós queremos ser prósperos, queremos ser felizes, queremos ficar bem de vida. Então, de tanta gente querer, a consciência nos levou a buscar este conhecimento e de repente começamos a encontrar aí um Neville Goddard da vida, um Joel Goldsmith, um Hélio Couto, o excelentíssimo digníssimo Hélio Couto, professor. Aí fomos encontrando pessoas assim por aí que falam do campo da espiritualidade. Aí de repente encontraram também o Jairo Luz. E a gente, de tanto querer, a gente fez uma salada de fruta também na memória, porque ficamos pegando conhecimento de um, de outro, de outro, de outro, de outro, de outro. Aí começou a se ver um monte de frases. E aí vemos coisas também de pessoas que embora falando da espiritualidade, mas no fundo ele está querendo dinheiro, vender produto do conhecimento, não está preocupado em ensinar, não quer saber se as pessoas vão aprender ou não, mas elas estão ali colocando, mas a gente está vulnerável, a gente assiste todo mundo, e a cabeça continua embaralhada, mas a gente continua firme buscando isso. Até a gente descobrir que as nossas expressões é o que constrói a nossa vida. E tudo que nós conversamos antes, nossos assuntos, tá tudo dentro desse campo de luta que nós vivemos a vida toda. Vivemos a vida toda assim, olhando tragédias. E de tanta gente ver tragédias no mundo, a gente acostumou também a assistir coisas ligadas à tragédia. Gostamos, às vezes, de assistir novelas que tem marido traindo esposa, esposa traindo marido, brigas, confusões. Gostamos de assistir coisas desse jeito na televisão. Não é porque gostamos, porque nós vivemos isso a vida toda. Às vezes somos filhos de casais separados. Às vezes temos gente na família que é homossexual. Então, encheram a nossa cabeça que a bissexualidade ou alguma coisa nesse sentido é um pecado. A igreja pregou, criou uma crença. Aí a gente alimenta daquilo. Aí a gente vai para o campo da espiritualidade e aprende alguma coisa aqui, uma coisa ali, e começa a dar uma mexida. Mas tudo aquilo que a gente viveu, o subconsciente começa a trazer para nossos pensamentos certas lembranças, para a gente ir falando, vivendo. A gente passa a viver uma crença dentro do nosso passado. Então tem que largar o passado de lado.
né? Já ouviu falar que quem vive do passado é museu? Né? O museu que tem que ficar no passado. Largar o passado e olhar para o futuro da luz. É fácil a gente quebrar paradigma. O que é paradigma? São essas crenças que estão ali enraizadas, que nos assombram. Então, às vezes, a gente fala que a vida está ruim, que não vai conseguir emprego, que não sei o quê, porque nos foi ensinado a expressar isto, a acreditar assim. Mas não são todos que dizem que a vida está difícil, que não vai arrumar emprego, que o governo é ruim, que não sei o quê. Não, não é todos, não. Hein? Esses que têm dinheiro, que têm recurso, que têm poder econômico, alguns vão à igreja e têm recurso. Porque aprenderam na família, aprenderam na escola dele, na forma de ver deles lá, onde eles conviveram, eles aprenderam a ver o mundo de um outro jeito. E o mundo é para nós aquilo que é dentro de nós. Se nós pensamos com baixo nível de consciência, dentro desse baixo nível de consciência, a gente constrói alguma coisa. Esse negócio fala assim, eu estou passando uma fase difícil. Vai ficar passando uma fase difícil a vida toda. Isso é uma expressão errada. Tem que dizer, a minha vida difícil já passou. Eu já aprendi. Eu já estou conseguindo sobreviver, eu já tenho comida na minha casa, já tenho a minha cama para dormir. A minha vida ruim já passou. Quando você começar a dizer que a sua vida ruim já passou, ela simplesmente passa. Porque você já afirma que ela não está mais. Mas a gente fala que eu estou passando uma fase complicada, uma vida difícil agora. Daqui a pouco está tudo bem, daqui a pouco está tudo bem. É igual aquela velha história, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quando Jesus voltar? Jesus está voltando. Vai voltar até quando? É uma crença. Porque de tanto, às vezes, nas igrejas dizerem que Jesus está voltando, a gente botou na cabeça que a gente tem que falar isso, que Jesus está voltando. Não, Jesus já voltou, Jesus já está aqui. Para a gente ver esse Jesus, a gente tem que ver a gente mesmo, a gente sendo ele. É só a gente despertar que a gente vê ele. Jesus está aqui. Se Jesus não morreu, porque Jesus não morreu. O que foi embora desse mundo foi o corpo físico. É que foi. A gente não vê ele fisicamente. Mas ele mesmo morreu, não, ninguém morre. Então ele está aqui. Os mestres ascensos estão aqui. Aqueles que viveram no passado, não sei quando, lá no tempo dos Sumérios, aqueles que viveram lá na época dos Incas, eles estão aqui. Lá no tempo de Buda, eles estão aqui, no nosso planeta. Ninguém foi embora do planeta. Todos estão vivendo no planeta do mesmo jeito, só que num outro nível de consciência, numa outra dimensão. Estão lá na 9ª dimensão, como é o caso dos arcturianos, por exemplo. Os pleiadianos, que são raças de consciência elevada. Mas está tudo aqui. São níveis de consciência. Consciência de luz. E todos nós que estamos aqui, um dia vamos ter esse nível de consciência também. E iremos até descobrir de onde que nós viemos, de que planeta que nós fomos gerados pela primeira vez, porque nós fomos criados aqui por algum ser do passado. A vida na Terra começou assim, lá no passado. Isso foi ensinado? Não, isso não foi ensinado. Agora que está começando a tocar nesse assunto, aos pouquinhos, porque é difícil jogar essa verdade, esse conhecimento de uma vez para as pessoas. Porque não, difícil jogar não é difícil, não. É só eu chegar aqui e falar, o outro chegar e falar, né? O problema é as pessoas aceitarem isso. Aceitarem isso. Porque tem aqueles habitolados na religião, né? Que tem um mundinho desse tamanhozinho, assim, fininho. Então é complicado.
né? Quer dizer, as nossas crenças do passado estão dentro de um ensinamento do passado, e nem sempre tem a ver com a religião, não. Tem a ver com a nossa convivência, com o mundo que a gente andou nele. Como que você vai confiar nas pessoas, assumir a confiar nas pessoas, se você viveu a vida toda sendo maltratado por elas? Fica difícil, então você vive uma sombra. Na sombra do seu passado, nas crenças do seu passado, no paradigma do seu passado, em coisa que você aprendeu. Mas agora pode mudar tudo isto, porque você está entrando numa nova história, num novo despertar de consciência, e está aprendendo muita coisa. Iremos falar muito com mais detalhes, eu tenho vídeos aí, você pode procurar, que fala, por exemplo, de uma maneira bem clara, a respeito da dupla fenda. E agora vamos falar disso de novo, vamos falar da mecânica quântica de novo. Vamos falar da espiritualidade com mais profundidade de novo. Mas o que você tem que fazer, e eu tenho que fazer todo dia, é saber que o pensamento nosso, queira acredite ou não, o pensamento nosso, ele fabrica acontecimento, ele cria realidade. Queira ou não queira acreditar nisso, cria realidade. Eu vou te dar um conselho. Ao invés de você querer criar uma realidade para você, passe a querer criar uma realidade para os outros. A pensar numa coisa boa para o outro. Se alguém, por exemplo, te pediu, falar para você assim, tô querendo arrumar um emprego. Aí você não fala nada com a pessoa, só pensa assim, ele vai arrumar um emprego. Ele vai arrumar um emprego. Ele vai arrumar um emprego. Eu quero ver ele empregado amanhã. Quero ver ele empregado amanhã. E fica caladinho. Só pensa. Ele vai arrumar, porque eu sou poderoso, então ele vai arrumar um emprego. Aí vai vir aquela dúvida lá dentro de você, assim, será que vai mesmo? Porque você está preso no paradigma, né? Aí, será que vai mesmo? Você fica assim, vai sim. Eu estou falando comigo mesmo. Ele vai sim. Porque é uma forma de você quebrar o paradigma. Porque sempre é assim, quando você quer acreditar no seu pensamento, você afirma uma coisinha no seu pensamento, vem a crença antiga e diga assim, será que é mesmo? O seu paradigma antigo, né? Você está dentro, né? Uma matrix antiga, que é uma caixinha de informações que está lá. Você fica assim, mas será que vai mesmo? Aí você fala, não, vai sim. Agora o que está falando aqui é o divino. É hora de você mandar o ego calar a boca. A matrix lá do passado calar a boca, que marca é você. Mas só afirma, ó, quero um emprego amanhã para essa pessoa. Você vai ver ela empregada. Você sentir ali, ó. Se você pensar o contrário, acontece o contrário, é desse jeito. Tá certo? Então é isso aí. Crenças do passado, coisas que você aprendeu, transformou você na pessoa que você é. Como agora você está entrando numa nova rota de conhecimento, então passe a ver o mundo de uma outra forma, mas olhando, não a questão olhando o mundo, mas olhando você. Esquece das dificuldades que o mundo está aí, das leis, de tudo. Esquece esse trem, esquece tudo. Só pensa assim, bom, é só eu pensar? Então vou pensar. Pega um caderno e escreve lá no seu caderninho assim, ó. Eu quero isso, isso aqui. Minha vida de hoje para frente vai ser assim, ó. Você pode escrever um texto. Todo dia você lê aquele texto lá. Eu quero isto, isso aqui, até você decorar. Antes de você terminar de decorar o texto, a coisa chega para você. Depois eu vou falar sobre isso no próximo vídeo com mais detalhe. É uma técnica que você usa para determinar a sua própria vida. Tá joia? Escrever ali, ó. De cor salteado. Você pode fazer isso hoje mesmo. Pega uma folha, papel ofício, pega uma caneta, senta lá, escreve assim, a minha vida agora é assim, eu sou uma pessoa feliz, estou casado ou casada. Você pode estar solteiro, não precisa ter ninguém não, pode estar sozinho, mas escreve lá, hoje eu estou feliz porque estou casado, eu tenho tantos filhos, o meu trabalho aconteceu, fluiu, estou ganhando muito bem, meus negócios estão funcionando maravilhosamente bem, os meus vizinhos são apaixonados comigo, a minha família me ama, tá assim, tá, vai escrevendo.
eu consegui construir tudo que eu quis, tudo que eu quis. Eu sou uma pessoa muito iluminada, meu pensamento é assim, quando eu penso uma coisa, a coisa acontece, eu sou uma pessoa extremamente poderosa, que mais não sei o que, e vai escrevendo, vai escrevendo, escrevendo. Até, escreve tudo. Depois, toda noite, não, que você for dormir, você lê aquele jornalzinho, aquele papel que você escreveu, toda noite. Vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Antes de você decorar tudo, porque você vai acabar decorando, né? Que vira uma oração para você, uma afirmação para você. Porque nessa afirmação você já está dizendo que está. Vira uma afirmação. Na hora que afirmar aquilo tudo ali, antes de você decorar aquele texto, daí poucos dias você vai estar, as coisas vão começar a acontecer na sua vida, tá certo? Compartilhe este vídeo e vamos caminhando por aí. Dê o seu like e faça seu comentário embaixo, tá certo? Eu vou explicando aqui pra frente as coisas com mais detalhes. Já vi que matéria pro YouTube é muito difícil fazer ela de 10, 12 minutos. Porque eu tenho um mundo de coisa para passar aqui e tem hora que eu perco o controle, porque eu esqueço de olhar o relógio que controla meu tempo. Tá certo? Mas vamos continuando trabalhando, junto, estudando, e eu estou muito feliz por você fazer parte da minha história. Compartilhe isso aí, convide pessoas para participar comigo, se inscreva no canal e ajude o Jaro Luz a levar conhecimento. Seja um canal também de luz, seja meu cabo de energia para levar conhecimento para outras pessoas que tanto precisam, tanto quanto você, tanto quanto eu. Todos nós precisamos ser iluminados, tá certo? Um beijo no coração e até o próximo vídeo.